E aí pessoal, tudo bom com vocês? Guilherme Augusto aqui falando. Hoje vamos dar seguimento na nossa série de fisiologia renal, falando de anatomia renal. Não vou detalhar tantos detalhes anatômicos, porque eu acho que não é o intuito do nosso vídeo. Não, o intuito do nosso vídeo é mais dar uma visão fisiológica deste órgão, beleza? Antes da gente continuar, pessoal, se inscreva no nosso canal, dá um gostei aí no nosso vídeo, acompanha a gente lá no Instagram, beleza? Vamos seguir então. Pessoal, o Guyton traz uma série de funções para o rim. Por exemplo, aqui, ó, excreção de produtos, regulação de osmolaridade, né, que aí envolve a regulação do balanço hídrico e eletrólitos, regulação da pressão arterial, balanço do ácido básico e metabolismo de hormônios e excreção, né? E a gliconeogênese. Alguns pontos desses, né, os principais dessa lista, eu vou fazer um vídeo específico, tá? Então, por enquanto, eu não vou me aprofundar tanto nela. Eu coloquei aí porque o capítulo inicia dessa forma. Então, vamos aqui, ó, pessoal. O rim, a gente vê que ele é um órgão par, que se localiza aqui, ó, na cavidade abdominal. E aí, sendo mais específico, pessoal, ele é um órgão que se localiza no reto peritônio. Beleza? Pessoal, ele é um órgão par, né? Ou seja, se encontra de dois. E aqui, ó, saindo dele, nós temos o ureter. Esse ureter vai encaminhar, né? Vai fazer a condução da urina produzida por esse rim até a bexiga. Na bexiga, onde vai acontecer o armazenamento dela. Por enquanto eu não vou focar tanto em ureter e bexiga, porque é o próximo vídeo. Vamos falar um pouco de fisiologia da micção. Então vamos olhar mais para esse carinha aqui, ó. A gente vê que esse rim, se eu pego um rim desse aqui e faço um corte, eu vejo que ele é recoberto por uma cápsula renal. Beleza? Aqui, ó, a gente chama ela de cápsula do rim. E ela é de suma importância porque ela faz a proteção desse órgão. E se eu tenho estiramentos nela, ela que vai gerar a sensação de dor no rim. Por exemplo, aquelas cólicas nefréticas. O que dói não é o parênquima renal, mas sim a cápsula renal. Tudo bem? Pessoal, esse rim, ele pesa aproximadamente 150 gramas, cada um dele, tá bom? E quando a gente faz o corte nele, né, aqui, ó, a gente fez um corte, e aí eu observo que eu tenho a divisão dele em duas partes. Eu vejo aqui por essa linha tracejada aqui, ó, tá vendo? Essa linha tracejada vai me dividir aqui, ó, numa parte que eu vou rabiscar de azul, e uma outra parte que eu vou rabiscar aqui de verde, tá, pessoal? Essa parte de azul a gente vai chamar ela de córtex renal, beleza? E essa parte de verde eu vou chamá-la de medula renal. O interessante é que o córtex ele é mais externo e a medula é mais interna. E aí da medula, pessoal, na sua parte medial aqui, ó, a gente vê que eu tenho o ureter saindo. Essa região onde o ureter está saindo, além do ureter, eu tenho saindo a artéria e a veia renal. Essa localidade aqui, ó, é o que eu chamo de hilo renal. Nesse hilo renal, pessoal, vai sair, como eu falei, a artéria, a veia e o ureter, mais ainda o que? Vasos linfáticos e nervos, que faz esse controle de estímulo parasimpático, simpático, entre outras coisas, tá bom? E aí, quando a gente olha, volta o olhar aqui para a medula novamente, nós vemos que ela é cheia de triângulozinhos aqui, ó. Esses triângulozinhos nós chamamos ele de pirâmide renal. Essa pirâmide renal vai ter como base, pessoal, bem a eminência entre o córtex e a medula renal. E aí, como seu ápice, eu tenho uma região que eu chamo de papila renal. E é nessa pirâmide, pessoal, aqui, ó, que eu vejo principalmente aqui, ó, a alça de Henle, o ducto coletor, e é bem na base, bem na região de córtex, que eu vejo aqui os glomérulos. Ah, Guilherme, o que é isso? Agora eu vou comentar com vocês o que é isso, beleza? A gente vê que seu ápice, então aqui a gente chama ele de papila, tá bom?
Por que é importante eu saber? Porque a gente tem algumas doenças que podem gerar necrose dessa papila. Beleza? Então a gente é importante. Seu preceptor fala: esse paciente tem uma necrose de papila. Você já vai saber que eu estou falando de quê? Do ápice da pirâmide renal. E aí, pessoal, essa papila, né, ela vai desembocar nesse ductozinho aqui, ó. Esse ductozinho a gente chama ele de cálice. E como ele é pequeno, a gente chama ele de cálice menor. Esses cálices menores, eles vão se juntar, ó, e vão formar esse cálice ainda o quê? Maior. Guilherme, juro, juro. E aí ele vai ser chamado de cálice maior, pessoal. Esses cálices maiores, ó, eles vão se juntar e quando eles se juntam, ele forma o que a gente chama de pelve renal. A pelve renal ela vai se afunilando, ó, e forma, né, o ureter. E é até importante, né, que é no momento dessa afunilação que a gente tem um ponto de constricção do ureter, que é o que a gente chama de JUP, que é a junção uretropiélica. Beleza? Bastante importante, né? Inclusive a gente tem uma doença em recém-nascido chamada de estenose de JUP, onde eu tenho essa diminuição muito grande dessa pelve renal virando ureter. Beleza? Isso é mais macroscópico, tá, pessoal? Já quando eu pego e vou olhar, né, a sua vascularização, o que eu vejo? Eu vejo aqui, ó, no hilo, né? Essa foto do hilo tá bem melhor, onde eu vejo a veia, a artéria e a pelve entrando. Eu vejo que eu tenho uma veia renal e uma artéria renal. Lembrando que essa artéria renal, ela é ramo direto, pessoal, da aorta. Beleza? Ela é ramo direto da aorta. O que é importante a gente saber disso? Porque a gente vai ver que a artéria renal ela tem um fluxo muito grande, adiantando informação, 21 a 22% do débito cardíaco vai para o rim. E isso tem, de certa forma, um pouco a ver devido ao que? A artéria renal ser ramo direto da aorta, beleza? O que acontece, pessoal? Essa artéria renal ela vai começar a se ramificar e aí ela se transforma aqui, ó, em artérias segmentares. Cada artéria segmentar vai para o seu segmento, né? Na anatomia a gente detalha bem quais são esses segmentos. E aí, ó, a artéria segmentar ela vai se transformar em artérias interlobares. Essas artérias interlobares elas se ramificam mais ainda e transformam-se em quê? Em artérias arqueadas, pessoal. E as artérias arqueadas vão se ramificar mais ainda, virando o quê? Uma artéria interlobular. E aí, ó, aqui a gente vê o desenho, ó, partindo de uma artéria arqueada. Essa aqui seria a minha artéria interlobular. E aqui, ó, partindo dela, eu vou ter a nossa artista, né? Uma das nossas principais, que é a arteríola aferente. Essa arteríola aferente, pessoal, ela vai chegar num ponto que ela vai fazer um novelo de vasos. Ela faz um novelo gerando o que a gente chama aqui, ó, de glomérulo. Tive todo esse glomérulo, esse novelado de vasos. Depois de um tempo eles começam a, a se juntar e formam a arteríola eferente. Muito cuidado, pessoal. Glomérulo fica entre o que? Entre artérias, entre os vasos arteriais, entre arteríolas. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha um colega que confundia muito isso. Ele tinha na cabeça que entrava artéria, glomérulo e saía veia. Mas não é assim, pessoal. Eu chego arteríola aferente e saio arteríola eferente. Eferente de exit, de saída. Então, para a gente lembrar, beleza? Após eu ter essa arteríola eferente aqui, pessoal, eu vou ter o que? A formação de capilares. E esses capilares eles vão andar bem do lado aqui, ó, dos túbulos. Por isso que a gente chama ele de capilares peritubulares. Após esses capilares peritubulares, pessoal, eu tenho que a transformação de arteríola para vênula.
essa vênula aqui, ó, pessoal, ela vai lá para a veia arqueada e assim ela vai desembocando, desembocando até que chega aqui, ó, na minha veia renal. Então, ó, eu tenho a transformação de um setor arterial para um venoso é o que? É no momento que eu estou nos túbulos, por meio dos capilares peritubulares. Beleza? Uma coisa que é importante, pessoal, é que essas arteríolas aferente e eferente, ela é de suma importância na questão de contração. Ah, como assim, Guilherme? Essas arteríolas elas têm um poder de vasoconstricção ou de vasodilatação muito grande que altera toda a pressão aqui dentro do glomérulo. Aqui dentro do glomérulo eu posso ter pressões de até de até 60, opa, escapou aqui, de até 60 milímetros de mercúrio. É uma pressão muito alta dentro do glomérulo. E aí, ó, uma coisa que é legal da gente ver é que essa pressão toda, ela não passa aqui, ó, para os capilares. Ela é regulada principalmente aqui, ó, pela arteríola eferente. Se nós olharmos a pressão nos capilares, pessoal, ela vai chegar aqui, ó, na região de capilares em torno de 13 mmHg. Por que é importante eu saber o valor dessas pressões? Porque aqui, ó, pessoal, no glomérulo, eu ter essa alta pressão aqui vai me favorecer a um fenômeno que eu vou explicar para vocês mais para frente em outro vídeo, chamado de filtração glomerular. Já quando eu tenho uma pressão aqui mais baixa de 13 milímetros de mercúrio nos meus capilares, isso vai me favorecer o que? A uma reabsorção. Beleza? Então, essa pressão mais baixa nos meus capilares peritubulares, ela é justamente no intuito de me favorecer uma reabsorção. Beleza? E aí, pessoal, nós partimos aqui, ó, para falar da parte tubular. Essa parte tubular aqui nós chamamos ela o que? De néfron, né? Que é a nossa unidade funcional. O néfron, pessoal, ele vai começar com uma cápsula cobrindo aqui o glomérulo. Essa cápsula aqui, ela cobre o glomérulo, a gente dá o nome dela de quê? De cápsula glomerular ou, como Guyton ainda chama, o que? De cápsula de Bowman. Já é consagrado, então acho muito difícil mudar. Após a cápsula de Bowman, pessoal, eu vou ter aqui, ó, um túbulo. Esse túbulo a gente chama ele de túbulo contorcido proximal. Olha aqui, ou somente túbulo proximal, ó. Tá vendo aqui, ó? Chamo ele de túbulo proximal. Após o túbulo proximal, pessoal, eu vou descer uma alça lá para o fundo, beleza? Essa alça ela chega a invadir o que? A medula, beleza? Ó, glomérulo se encontra região de córtex junto com o túbulo proximal. Eu jogo uma alça que invade a medula. Isso é importante eu saber que essa alça invade a medula, tá? E aí, pessoal, essa alça nós vamos dar o nome dela de alça de Henle, beleza? Ou Henle, depende do jeito que você gosta de pronunciar. Eu não sei como é que eu já vi pronunciar dos dois jeitos. Olha aqui, ó, o que é bacana. Essa alça, pessoal, ela desce aqui, ó, um pouco mais delgada e até um certo ponto da sua parte ascendente ela ainda continua o quê? Mais delgada. Pelo fato dela ser mais delgada assim, a gente chama essa parte aqui, ó, de segmento descendente, né? E aí fica a seu critério descendente fino, mas se já fala que é descendente, obrigatoriamente é fino. Já quando eu falo na parte ascendente aqui, ó, eu vou falar, ó, segmento fino da parte ascendente ou segmento delgado da parte ascendente. E aí chega um momento, ó, que esse segmento ele fica mais grosso. Então essa parte aqui a gente chama de segmento espesso ou segmento grosso, tudo da alça ascendente, beleza? Segmento espesso da alça ascendente e assim por diante, pessoal. Essa alça ascendente aqui, pessoal, ela vai gerar aqui, ó, no que a gente chama de túbulo distal. Esse túbulo distal, pessoal, ele recebe o nome distal, né, porque ele está distal ao glomérulo.
Esse túbulo distal aqui, pessoal, ele vai ter uma configuração especial, ele vai ter um tecido epitelial especial chamado de quê? Mácula densa. Essa mácula densa, pessoal, ela vai se encontrar exatamente entre aqui, ó, a minha arteríola aferente e a minha eferente, beleza? Então, ó, uma porção do túbulo distal, ela tem um tecido especial que a gente chama de mácula densa, que vai fazer parte do aparelho justaglomerular, que nós vamos conversar mais para frente em outro vídeo. E aí, ó, ela vai se encontrar justamente entre a arteríola aferente e eferente. Beleza? Pessoal, entre esse túbulo distal e o meu túbulo coletor, eu vou ter um túbulo chamado de túbulo conector. Beleza? O que ele faz, Guilherme? Conecta, né, gente? E aí, ó, eu tenho esse túbulo, esse néfron chegando aqui, ó, no meu túbulo coletor. Esse túbulo coletor, pessoal, ele é dividido em duas partes. Um túbulo coletor cortical e um túbulo coletor medular. Isso é importante, gente. Um pedaço dele está no córtex e outro pedaço está na medula. Por quê? Porque a gente vai ver que a reabsorção na medula é de um jeito e no córtex é de outro. Esse tubo coletor aqui, pessoal, ele vai desembocar aqui, ó, num ducto coletor. Então, o néfron, o túbulo distal, né, se desemboca no túbulo coletor e aqui, ó, esse túbulo coletor vai desembocar num ducto coletor. Esse ducto coletor, ele vai lá para onde? Para a minha papila. Beleza? Tranquilo? Agora que a gente já foi apresentado para o néfron, pessoal, é importante a gente saber quantos néfrons eu tenho aqui no meu corpo. Cada rim, né, ele tem a faixa de 800 mil a 1 milhão. Vou botar 800k a 1 milhão de néfrons. E aí uma coisa que é importante é que esse néfron, pessoal, depois que ele sofreu uma necrose, depois que eu perdi ele não se regenera. E aí isso é um ponto importante, que pacientes que têm lesão renal, onde eu tenho lesão de néfrons, ele vai ter o quê? Uma doença irrecuperável. E aí eu tenho o quê? Os primórdios da DRC, que é a doença renal crônica, onde é uma doença que eu não tenho cura, eu não tenho recuperação. A única coisa que eu faço é amenizar, diminuir a progressão. Só que, o que a gente sabe? Que com o envelhecimento, os pacientes eles vão perdendo néfrons. Estima-se que quando passa os 40 anos, quando o paciente passa dos 40 anos, a cada 10 anos ele vai perder 10% dos néfrons. Ou seja, com 40 anos ele vai ter 90% dos néfrons que ele tem. Suponhamos que eu pego um paciente de 80 anos. Se eu pego um paciente de 80 anos, ele com 80 anos ele vai ter o que? 60% da sua função renal restante. Então, ó, isso é importante porque quando você pede um exame para um paciente para avaliar a função renal dele, você vê aquele paciente mais idoso, tem uma função renal reduzida. Tem por quê? Porque com a idade ele foi perdendo néfron. Então não se espante de você já chegar de cara dando diagnóstico de DRC para o paciente mais idoso. Às vezes ele teve o quê? Um processo só da senescência. Beleza? E esses néfrons, pessoal, eles não vão ser iguais, tá bom? Olha aqui, ó. Eu vou ter basicamente dois tipos de néfron. Um néfron que eu vou chamar ele de justa medular e um néfron que eu vou chamar ele de cortical. Qual é a diferença? Olha aqui, ó. Esse aqui é o néfron cortical. Eu vejo que ele está mais concentrado, ó, no córtex renal. Olha aqui, córtex e medula. Já esse justa medular, a gente vê o quê? Que o seu glomérulo aqui, ó, o seu túbulo proximal e distal, se encontra sim no córtex, ó. Porém, a sua alça de Henle afunda muito lá dentro da medula. Qual é a diferença? Qual é a importância de eu saber isso? Quando eu pego um néfron
medular ou nefrocortical, a principal diferença dele vai ser justamente a posição. O fato de eu não ter a alça de Henle indo muito lá na medula vai me trazer diferença na concentração da urina. Por exemplo, a gente sabe que, já dando spoiler dos próximos vídeos, a medula ela é hiperosmolar. Então, se eu tenho uma alça indo até lá no fundo da medula, a capacidade de reabsorção desse nefro aqui, ó, é maior. A gente fala que os nefros justamedulares eles produzem urina mais concentrada, justamente por causa dele afundar tanto dentro da medula. Ao contrário aqui, ó, do néfron cortical, onde essa alça de ele não afunda tanto. Uma outra coisa interessante da gente comentar é na vascularização. Vocês veem aqui, ó, que eu tenho esse néfron saindo aqui direto, ó, glomérulo, arteríola eferente, formando os capilares. Já quando eu pego aqui, ó, o néfron justamedular do glomérulo, aqui não dá para ver muito bem, mas eu tenho que vasos que saem direto do glomérulo, fazendo o que? Vasos mais calibrosos aqui, ó, ao redor, beleza? Esses vasos mais calibrosos que descem em paralelo aqui com a alça de Henle, que sai direto do glomérulo, nós chamamos ele de vasa recta, beleza? Então isso é uma diferença importante. A gente vai ver que eu ter essa vasa recta e esse néfron entrando mais na medula quando a gente falar de concentração e diluição urinária, beleza? Pessoal, o que eu tinha para comentar com vocês era isso, tá bom? Não se esqueça de seguir o nosso Instagram lá, estou postando sempre alguma coisa por lá, beleza? Se gostou, deixa o gosteizinho aí e é isso aí. Grande abraço a todos, até mais.